sejam bem-vindos, que é o professor David Vieira, de Geografia. Hoje falaremos sobre transporte e comunicação no Brasil. Vamos começar pelos meios de transporte. Afinal, quais são os principais meios de transportes que existem não só no Brasil, mas em todo o mundo? Nós temos o transporte rodoviário, incluindo caminhões, ônibus, carros, aqueles que transitam pela rodovia. Ferroviário, os trens, metrô, VLT, e os aquaviários, que são aqueles que transitam pelas águas, pelos rios, pelos oceanos, pelos mares. Pois bem, qual seria aquele meio de transporte mais adequado para o Brasil, para o nosso país? Isso vai depender muito das condições do nosso país. Nós temos um país continental, ou seja, um país gigantesco com uma grande extensão territorial, mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Entretanto, existe um meio de transporte que predomina aqui no nosso país. Observe comigo aí o primeiro slide na sua tela. Meios de transportes mais utilizados no Brasil. O modal é o tipo de transporte rodoviário. Na segunda coluna, nós temos, em quantidade de milhões, quanto que eles podem transportar, podendo ser mercadorias ou pessoas, questão de toneladas. E na terceira coluna, nós temos a participação em porcentagem. Podemos observar que o transporte rodoviário, ele possui uma porcentagem maior, 61,10% de todo o total dos meios de transportes no Brasil. O ferroviário, transportando mais de 164 mil toneladas, mercadorias ou pessoas, corresponde a um pouquinho mais de 20%. E o aquaviário corresponde 13,60% de toda a participação. Interessante observar ali o aéreo, que possui uma participação bem ínfima aqui no Brasil. Vamos ver sobre isso, considerando o custo desse transporte. É um transporte que atende poucas pessoas e com maior poder aquisitivo. Só para explicar para vocês, o transporte dutoviário é aquele realizado por dutos, geralmente para transportar óleo, petróleo, esses tipos de produtos, não necessariamente pessoas. Pois bem, agora, por que o transporte rodoviário é aquele mais utilizado no Brasil? Aí nós temos que voltar um pouquinho lá atrás para entender como começou esse processo. Eu vou chamar vocês aqui para ir comigo no nosso quadro para analisarmos os nossos mapas sobre essa transição dos meios de transporte no Brasil. Vem comigo aqui. No nosso primeiro mapa, nós temos aqui a evolução das redes ferroviária e rodoviária no Brasil no decorrer dos anos. Fonte do IBGE. Nós podemos observar aqui em 1910, nosso primeiro mapinha, não existia nem o Acre aí, ó. O Acre nem pertencia ao Brasil. O transporte ferroviário, representado aqui na corzinha preta, né? Ele foi implantado no Brasil para escoar a produção do café, principalmente. Podemos observar que ele se concentrava principalmente aqui, ó, região sudeste e parte da região sul, um pouquinho na região nordeste, ainda atendendo somente um pouquinho do litoral brasileiro, da costa litorânea. Observou bem aqui, pessoal? Agora vamos para o ano de 1964. Podemos observar que já tínhamos mais ferrovias ocupando aqui e cobrindo, favorecendo parte do território nacional, mas ainda, ó, grandes partes aqui, como a região norte, a região centro-oeste, de grandes vazios, não eram áreas integradas. Ano de 1964. Vamos pular agora aqui, ó, para o mapinha do ano de 1973, correspondendo às rodovias. Esse ano é muito importante porque aqui já podemos observar que as rodovias
corzinha vermelha, olha só, já ocupam uma porção bem maior do território nacional com relação às ferrovias, que praticamente as rodovias eram inexistentes no ano de 1910, nessa proporção que existe hoje. Claro que existiam, mas não nessa proporção. Importante esclarecer isso para vocês. Pois bem, no ano de 1980, olha só as rodovias se ampliando e fazendo papel de integração econômica e de transporte de pessoas pelo território nacional. No ano de 2017, nós podemos observar um adensamento das rodovias, cobrindo praticamente toda a região Nordeste, a Sudeste, aqui não dá nem para ver direito, tanta rodovia que tem, a Sul e parte da Centro-Oeste, entretanto a região Norte ainda continua sendo deficiente com relação às rodovias. Apesar de possuir aqui o Rio Amazonas, que poderia ser muito aproveitado pelo transporte aquaviário, e isso não ocorre. Veremos isso com mais calma logo depois. Mas por que, pessoal, a partir da década de 1950, 60, 70, houve esse adensamento da utilização de rodovias no Brasil? Isso tem a ver com o processo de industrialização e urbanização que ocorreu aqui no nosso país. Cabe lembrar que a industrialização ocorreu de maneira tardia, a partir dessa segunda metade do século XX, e principalmente com a chegada das indústrias transnacionais, as indústrias que vieram de fora e indústrias automobilísticas em sua maioria. Então, privilegiou-se nas políticas do Estado as rodovias, o transporte rodoviário, para fomentar esse consumo dos veículos. Contudo, o transporte rodoviário ele tem as suas vantagens e desvantagens, assim como todo tipo de transporte. Olha aí na sua tela as principais vantagens e desvantagens. Vamos fazer um comparativo desses meios de transporte. Vantagens das ferrovias: grande capacidade de carga, baixo consumo, longa vida dos veículos, indicadas para longas distâncias. Muito bem. Agora as vantagens das rodovias: versatilidade, transporte direto, origem e destino, fácil penetração em regiões pioneiras, indicado para curtas distâncias. E as hidrovias, lá no canto direito da sua tela, na coluna direita da sua tela. Vantagens das hidrovias: baixo custo de transporte. O Brasil apresenta grandes possibilidades para as hidrovias. A partir dessas vantagens e desvantagens, podemos observar que o transporte rodoviário não é o ideal para o Brasil, nem para a economia, nem para o transporte de pessoas. Nossas cidades são grandes, em sua maioria, com um grande contingente populacional, e o transporte rodoviário para a economia, ele encarece demais a produção, porque eu tenho o custo do combustível, a quantidade a ser transportada é bem pequena, o asfalto ele acaba sendo degradado devido ao nosso clima tropical chuvoso, enfim. As ferrovias seriam uma opção melhor para a economia, não só para a economia, para os transportes de pessoas também, porque trata-se de um transporte de massa que não fica sujeito aos engarrafamentos, aos congestionamentos, facilita o tempo de percurso de transporte das pessoas e de mercadorias. E isso facilitaria a vida de todo mundo, da economia e das pessoas. Porém, nós vemos que ocorre o contrário. Aqui no Rio de Janeiro, nós tivemos o exemplo da implantação do BRT, que são linhas de ônibus especiais que percorrem corredores exclusivos. Contudo, podemos observar que isso não resolveu o problema da superlotação, da qualidade do serviço, como as pessoas são transportadas por esse serviço. Apesar de funcionar em outras cidades, como, por exemplo, Curitiba, ter sido adotado como modelo desse tipo de transporte, o Rio de Janeiro não funciona muito bem porque é um meio de transporte que se adequa melhor a cidades médias e pequenas, como podemos observar aí nas principais vantagens e desvantagens dos principais tipos de transporte. No caso do Rio de Janeiro, como São Paulo, como qualquer grande cidade, grande metrópole, é importante o transporte de massa, como o metrô.
Pois bem, olha aí no seu mapa, na sua tela, o metrô do Rio de Janeiro. Vamos observar aí se o metrô do Rio de Janeiro ele atende bem a nossa cidade. Poucas linhas, somente 4, atendendo apenas uma parte do centro, parte da região da Zona Sul e uma pequena parcela da Zona Oeste, da Zona Norte, perdão. Na Zona Oeste, somente a Barra é atendida pelo metrô. E vamos comparar então com uma outra cidade grande, parecida com o Rio de Janeiro? Nova York. Olha só a quantidade de linhas de metrô de Nova York. Olha como a cidade é atendida. É uma cidade que, apesar de também possuir o sistema rodoviário, mas as pessoas não ficam presas a esse sistema que acaba atrasando muito a vida devido aos congestionamentos, engarrafamentos, por causa dos excessos de carros, veículos nas ruas. Pois bem, era somente para podermos comparar, né, as duas cidades e como o Brasil, assim como o Rio de Janeiro e outras cidades, estão muito atrás no investimento de transporte, como, por exemplo, o transporte aquaviário, que deveria ser melhor utilizado, inclusive na região norte, que, como podemos observar, não existe nenhuma rede complexa rodoviária nem ferroviária para atender a população ribeirinha. Aí na sua tela, a população ribeirinha, vamos poder observar, a população ribeirinha depende muito desse meio de transporte aquaviário e acaba não sendo atendida de maneira adequada. No caso do Rio de Janeiro também, podemos observar aí, nós temos a barca Rio-Niterói, que faz esse transporte, marcado aí de vermelhinho na sua tela. Poderia ser melhor explorada. Olha o próximo slide. Poderíamos ter as linhas na cor preta, Rio Maricá, Rio São Gonçalo, Rio Magé, Rio Duque de Caxias, explorando esse potencial da Baía de Guanabara. Muito bem, então a partir daí nós observamos que os meios de transporte, eles precisam avançar bastante no Brasil e precisam se priorizar aqueles mais adequados para a nossa realidade. Mas devemos falar também sobre a comunicação. A comunicação também é outro ponto importante que favorece a integração das pessoas e da economia. E no Brasil nós temos outro problema que é a desigualdade da questão da distribuição nos meios de comunicação. O que são os meios de comunicação? Nós podemos colocar a internet, por exemplo, pela qual você pode assistir essa aula no YouTube ou pela televisão, pelas antenas de transmissão, que inclusive na pandemia do coronavírus foi muito importante para que muitos alunos pudessem ter suas aulas e você possa me assistir aí agora na sua telinha. Pois bem, existe o rádio, existe a telefonia móvel. Para tudo isso, precisa-se de uma grande estrutura para que os meios de comunicação eles possam atender a todas as pessoas, como cabeamento de fibra ótica, como torres, como tudo isso já foi falado. Mas vamos observar um pouquinho, aqui no nosso próximo mapa, como que ocorre essa distribuição dos meios de comunicação no Brasil. Será que eles são democráticos, atendem a todos? A gente sabe que não, até porque são serviços pagos e isso acaba excluindo muitas pessoas de serem atendidas. Vem comigo. Meio de comunicação no Brasil 2016. TV com sinal digital. A cor mais escura representa aqui, ó, aqueles estados que apresentam maior quantidade de serviços. São Paulo, Rio de Janeiro, podemos observar aqui, são os estados da região Sul, Sudeste e alguns poucos estados de algumas outras regiões. São Paulo concentra bem, é o estado mais rico do país, né, que concentra mais esse tipo de serviço. Outros, como Piauí, ó, bem pouco. Desigualdade na distribuição do serviço. TV por assinatura, mesma coisa. Nem preciso falar de novo para vocês entenderem que são os mesmos estados privilegiados. Telefonia móvel. Olha só, telefonia móvel. Podemos observar que existe um destaque aqui, ó, para a região centro-oeste. Interessante. A agropecuária que é produzida aqui necessita desse tipo de serviço de comunicação para se desenvolver. Internet banda larga. Internet apresenta uma grande desigualdade na sua distribuição no Brasil. Região Sudeste, região Sul e Centro-Oeste
Olha a região Nordeste, poucas pessoas com serviço de internet, isso é um problema. E a internet normal, internet banda larga, internet apenas o sinal de internet. Isso é importante porque a internet, ela acaba aproximando os modos de vida. Por exemplo, pessoas que vivem no campo acabam se favorecendo com esse tipo de serviço e podendo acompanhar os modos de vida que ocorrem na cidade, acompanhar os jogos da seleção brasileira, acompanhar as novelas, os filmes, e com isso ocorreu uma integração dos modos de vida. A pessoa no campo não passa a ser somente uma pessoa isolada, convivendo com aquele tipo de cultura local dela. Ela passa a adquirir hábitos da cidade, por exemplo. Isso é um pouco de um processo que ocorre de urbanização do campo. Pois bem, pessoal, chegamos então aqui ao próximo do final da nossa aula, porque ainda falta o nosso desafio. Coloca aí na sua tela. Reflita sobre os aspectos positivos e negativos dos transportes rodoviário, ferroviário e aquaviário. Eleja aquele meio de transporte que você considere o mais vantajoso para o Brasil. Justifique sua resposta aí no seu caderno. Pensa um pouquinho sobre isso, tá bom? Chegamos ao final da nossa aula. Fique ligado, assista às aulas do Reeduca na TV, todas as aulas. Estude, traga para a sua vida um futuro melhor, para o nosso país também. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.